Alô, boa tarde, estamos de volta para mais uma curtinha do professor neste sábado, 8 de março de 2025. E que sábado, meus amigos! Tenho mais uma notícia bombástica neste sábado histórico, porque a geopolítica parece deu um cavalo de pau, mudou tudo 180 graus num único sábado. Refiro-me à possibilidade de paz entre Rússia e Ucrânia. Os Estados Unidos, que querem a paz, deram uma grande chance para Zelensky, que demorou muito para colocar a cabeça no lugar. Mas também Donald Trump deu uma chance a Putin, que hoje é um proscrito, fazendo com que Putin se dobrasse à possibilidade de conversar com Zelensky e deixar tudo para lá, fazer um acerto, uma paz duradoura baseada em possibilidades futuras de negócios, de deixar de ser um proscrito, até mesmo, quem sabe, limpar o nome no Ocidente. E as coisas pareciam estar bem encaminhadas em relação ao Kremlin, que chegou a dar alguns sinais verdes de que estava disposto, sim, a negociar com a Ucrânia. Ontem, contudo, Donald Trump, que já estava enojado, segundo palavras do próprio Trump, com uma guerra que mata 2.000 pessoas por semana, ontem Trump deu um ultimato à Rússia, dizendo que se a Rússia não parasse de bater na Ucrânia, seria penalizada, sofreria grandes sanções, restrições bancárias e tarifas em alta escala. Pois bem, a resposta da Rússia veio hoje na forma de ataques pesados à Ucrânia, ou seja, batendo ainda mais, inclusive ataques contra civis. O Red State fez um editorial para lá de furioso, explicando a situação, mas também pedindo uma ação enérgica dos Estados Unidos. E é nesse pé que a situação está, para lá de tensa. Hoje, Donald Trump, ao sair da Casa Branca, acompanhado inclusive de Elon Musk e sua mamãe, a mãe de Elon Musk, mostrou um semblante bastante tenso e carregado. E, para bom entendedor, uma imagem vale mais do que 1.000 palavras, pode-se perceber que o sábado de Trump foi realmente, ou está sendo realmente, muito tenso. Em relação ao texto do Red State, vale a pena. Diz a matéria que a Rússia intensificou hoje os ataques a áreas civis, desde ontem à noite, aliás, bombardeando bairros residenciais com munições cluster e usando mísseis balísticos para atingir várias partes da base industrial da Ucrânia. Ao contrário dos ataques anteriores, porém, esses são muito mais consequentes por causa do que o presidente Donald Trump disse em menos de 24 horas, disse ontem. O embaixador do governo Trump na Ucrânia observou ao presidente Trump que um ataque de acompanhamento foi direcionado aos primeiros socorristas na cidade ucraniana de Dobropila. Isso foi capturado em vídeo em uma cena bastante angustiante, diz o Red State, e aqui mostra as imagens realmente muito chocantes. Bem, diz o Red State que isso importa muito mais do que as escaladas passadas, justamente porque Trump fez uma séria ameaça ontem, sexta-feira, dizendo que se a Rússia não parasse de bater na Ucrânia, Trump colocaria restrições bancárias, sanções tarifárias em larga escala. O presidente russo, Putin, entretanto, cuspiu na cara de Trump, não apenas mantendo sua postura agressiva, mas aumentando-a de uma forma tão visível e brutal que, obviamente, pretende sinalizar ao mundo que ele não acredita que os Estados Unidos agirão contra a Rússia. O paradigma, portanto, mudou, diz o Red State. Trump não só deve cumprir a sua ameaça e atacar a Rússia com sanções e tarifas, como também deve exigir que a Europa corte todo o comércio com Putin. Se não o fizerem, então podem ficar calados sobre a Ucrânia para sempre, porque está claro que eles não dizem a verdade quando dizem qualquer coisa sobre a Ucrânia, eles referindo-se à Europa.
Não há dúvidas de que Trump estaria mais do que disposto a compensar a folga em relação às importações de petróleo e gás natural para a Europa, bem como outros produtos. Para finalizar, diz o Red State que todo mundo quer que essa guerra acabe, mas se a Rússia não quer que ela acabe, então ela deve colher o furacão que Trump ameaçou. Se Putin não sofrer consequências severas como resultado de seu desafio a Trump, então Irã, China, Hamas e outros agirão de acordo. Todo mundo entende que muitos na direita hesitam em adotar uma linha dura por causa dos desastres do passado, mas a força americana tem que ser mantida. Isso não significa o uso direto do exército norte-americano, mas significa que quando Trump diz à Rússia para fazer algo e a Rússia não faz, então a equação tem que ser apoiada por forças mesmo. Trump deu uma chance a Putin. Eu diria que foi mais do que justa. Agora, o ditador russo precisa ser lembrado de quem está no comando aqui. Termina o editor do Red State dizendo. Muito bem. Então, a situação complexa é a seguinte, para resumir a história. Putin se fazia, digamos, de bem intencionado, até que mudou tudo, de repente. Zelensky não queria negociar a menos que os Estados Unidos destruíssem a Rússia. A única possibilidade de paz para Zelensky era a destruição da Rússia, não tinha outro acordo. E a Europa pressionava os Estados Unidos para colocar tropas no continente, no velho continente, e mais dinheiro. Acontece que a Europa, ao mesmo tempo em que pressionava os Estados Unidos, comprava e continuará comprando gás e petróleo da Rússia, alimentando a máquina de guerra do seu inimigo. Que imbróglio, não? Pois é, acontece o seguinte, com essa virada de mesa de Putin, Trump está mais do que nunca com problemas seríssimos em relação à quase totalidade dos países do BRICS. Tem uma séria crise com a China, tem uma séria crise agora com a África do Sul e terá, evidentemente, uma séria crise com a Rússia. Sem falar, claro, no Brasil, que também está de relações muito tensas com os Estados Unidos. O único país de fora aí do BRICS que no momento não está sob a lupa de Donald Trump, não, pelo menos não muito ostensivamente, é a Índia. Mas acontece que, além do BRICS, a Rússia e a China têm os seus puxadinhos, como, por exemplo, o Irã e outros países, como, em relação à Rússia propriamente, a Coreia do Norte, que mandou tropas, até mesmo tropas norte-coreanas para a Ucrânia. Então, estabeleceu-se, de fato, aí uma grande divisão. Rússia, China, Irã e Coreia do Norte, de um lado, e mais alguns países do BRICS, e os Estados Unidos. Aí deveríamos dizer Estados Unidos e Europa. Bem, Europa é que é o problema, porque se ela diz que luta pela Ucrânia e dá dinheiro para a Rússia, isso mostra, claro, que não é bem assim, não é tão de confiança. Mas existe também a possibilidade da Europa apoiar a Rússia por baixo do pano, porque ela é contra Donald Trump. E deseja, claro, os líderes europeus desejam a ruína de Donald Trump, que não deu continuidade à Agenda 2030 ou à política globalista tão cara à Europa. Então, se olharmos nessa perspectiva um pouco pessimista, veremos que os Estados Unidos estão sozinhos, praticamente sozinhos. E aí, a questão da Ucrânia passa a ser até secundária, porque uma vez que os Estados Unidos precisem repreender severamente a China, o Irã e a Rússia ao mesmo tempo, a Ucrânia nem contaria muito. E parece que as coisas podem se encaminhar para isso. E aí os Estados Unidos, como a grande superpotência do mundo, terá que, sim, definitivamente mostrar os seus músculos para salvar a civilização judaico-cristã. Esse é o nível em que estamos.
Que tapa na cara, que virada de mesa essa do ditador russo, não? Durmamos com um barulho desses. Deus tenha piedade de nós. Até segunda-feira, se Deus quiser. Tenham todos um abençoado domingo. Segunda-feira eu volto. Até lá.